Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, eu sou o Caio Albuquerque e este é o Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP, localizada no campus em Piracicaba. Neste episódio do Estação Exalc, falaremos um pouco sobre os mamíferos na América Latina, mais especificamente sobre um estudo desenvolvido na Exalc, que afirma que em nosso continente houve uma perda de até 56% das espécies de mamíferos desde a época do descobrimento. Para falar sobre essa pesquisa, convidamos o biólogo Juliano Bogoni, um dos autores do estudo que acaba de ser publicado em uma das revistas do grupo Nature. Tudo bem, Juliano? Obrigado por nos atender. Oi, Caio, tudo bem? Obrigado também pelo convite. Sim. Eu queria que você falasse um pouco aí desse estudo, como é que ele aconteceu, como é que ele surgiu. Então, esse trabalho a gente vem galvanizando ele desde 2015, na verdade. E a gente estava buscando na literatura vários inventários de mamíferos modernos, por exemplo, desde os anos de 1980 até o final do ano passado, para comparar com um pano de fundo, voltando lá para era colonial, ou pré-colonial, ou pré-descobrimento, né? Que a gente usou como proxy das espécies, ou seja, quais espécies tinham nos locais, os polígonos de distribuição da IUCN, que é um órgão internacional para a conservação das espécies. Então, a gente pôde confrontar o passado, com base nos polígonos da IUCN, com o presente, moderno, atual, 30 anos para cá, que são os inventários realizados por vários pesquisadores ao longo de toda a América Latina. Tá. Juliano, você me falou antecipadamente que esse estudo é desenvolvido na Exalc, né? Dentro do seu... Sim. Fala um pouquinho das pessoas envolvidas nesse estudo antes da gente entrar nos resultados e tal. Sim. Esse estudo ele faz parte do meu pós-doc, que é financiado pela FAPESP, e atualmente eu estou na University of East Anglia, aqui no Reino Unido, né? Onde eu trabalho com o Carlos Pérez, professor Carlos Pérez. Ele é brasileiro, mas está radicado aqui faz mais de 30 anos. E na Exalc eu sou supervisionado pela professora Kátia Ferraz, e eu fico no Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, que é do LCF. Tá. Essas são as pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho. E esse período aí na Inglaterra, você fica até quando aí? Então, o prazo final é dia 27 de janeiro, mas depende de toda a conjuntura causada pela pandemia. Tá. Agora, sobre o seu trabalho especificamente, queria que você comentasse aí dentro desse foco de análise, quais são essas espécies que entraram no seu estudo, quantificasse para a gente, falasse um pouco das áreas mapeadas, né? Aham. Então, a princípio, a gente trabalhou com todas as espécies de mamíferos, né, acima de 1 quilo, que são caracterizados como médios e grandes. Mas a gente resolveu manter alguns mamíferos com menos de 1 quilo, cuja identificação ela ela é difícil de ser enviesada, ou seja, é aquele bicho mesmo, né? Então, foram 165 espécies ou ecoespécies. Por que ecoespécies? Porque alguns gêneros, né, de mamíferos, a gente agrupou várias espécies por questões de identificação ou de distribuição.
no fim das contas, ficamos com 165 ecoespécies ou espécies que se distribuem não totalmente, ou seja, todas elas têm uma área de distribuição geográfica, mas a distribuição das espécies vai desde o México, ou seja, da área de estudo, desde o México até Tierra del Fuego, na Patagônia argentina e chilena. Tá. E você diz que desenvolve esse estudo desde 2015? Exato, porque esse levantamento dos inventários é um trabalho bastante demorado e precisa ser minucioso. Houveram várias alterações taxonômicas, ou seja, então, além de tudo isso está em arquivos PDF, então eu tenho que transferir tudo isso manualmente para uma tabela em Excel, para depois analisar os dados em R, que é o programa estatístico que eu uso. Então, é um trabalho que leva tempo, e eu vinha construindo esse banco de dados já pensando nessa proposta de pós-doutorado que, felizmente, eu estou desenvolvendo na Exalc e agora aqui na Stieng. Agora, você falou aí da questão mão na massa, né, de transformar isso para uma planilha de dados e tal. Além disso, nessa pesquisa você tem viagens de campo, visitas a campo? Eu tenho dados, até então eram dados inéditos que eu tinha coletado durante o meu doutorado, que também entraram, né, nesse banco de dados. Eram inéditos e não eram, porque assim que o artigo começou a ser escrito, também saiu outros artigos meus e tornaram disponíveis os dados. Então, eu tinha dados de campo também, que eu fiz 5 anos de Camera Trap no Planalto Catarinense. Tá. Acho que seria bacana você falar sobre esse trabalho, porque antecipadamente também você tinha me enviado algumas imagens belíssimas. Sim. Uhum. Fala um pouco desse trabalho a campo, como é que funciona a captura daquelas imagens e sobre alguns animais que você conseguiu ali captar essas fotografias. Então, essas duas fotos, que eu acho que te mandei 2 ou 3, ou até mais, eu tive sorte, na verdade, né, porque elas ficaram com um pano de fundo bem bonito, assim, né. Então, a gente, basicamente, a gente vai para campo, nesse caso, né, com armadilhas fotográficas, que é um equipamento bastante moderno, né, desse tamanho, assim, que tem um sensor infravermelho. Se o bicho passar na frente, a armadilha dispara, tu programa ela para disparar, sei lá, 1 ou 2 ou 3 fotos ou mais, ou fazer um híbrido entre foto e vídeo, ou só vídeo. E, a princípio, a gente separa elas por 1 quilômetro entre uma e outra, então é uma área bastante grande, porque, na verdade, são no mínimo 10 armadilhas em cada site que eu estudei. E elas permanecem ativas entre 30 e 60 dias, então o esforço amostral, ou seja, ela faz um trabalho bastante grande para a gente, e tudo que passa na frente a gente consegue registrar. Ô, Juliano, agora sobre esse trabalho especificamente, chama atenção também esse resultado, né? A gente está falando de um período de pouco mais de 500 anos, um número muito grande de espécies que desapareceram do nosso continente. Fala para a gente quais são os motivos que levaram a tanta pressão sobre essas espécies. Os resultados, eles são sem precedentes pelo tempo que se passou, né? São 500 anos, como tu mesmo falou. Só que não são extinções a nível continental, né? Ou seja, nenhuma espécie que havia 500 anos atrás deixou de existir hoje com base no nosso trabalho. Mas são centenas ou dezenas de milhares de extinções locais. Ou seja, sobrou, na média, só 50%, um pouco mais, 56,5% do que se deveria ter em cada local quando comparado com o passado. Ou seja, num local a gente perdeu a onça-pintada e o puma, mas manteve, sei lá, mais 8 espécies. No outro local a gente perdeu 4 das 8 que se manteve naquele.
e além disso perdeu puma e onça-pintada. E tem locais que são razoavelmente intactos na Amazônia brasileira e na Panamazônia, né? Que a gente tem as assembleias intactas, ou seja, não perdeu nenhuma espécie. E as razões que levam a isso estão condicionadas diretamente à ação humana, as questões ambientais também influenciam. Eu queria que você falasse sobre essas questões também. Exatamente. Na verdade, é uma confluência de fatores, né? Não é um fator único que determina as extinções locais, porque tudo depende também das características dessa espécie, como ela se comporta, o tamanho da área de vida, os requerimentos ecológicos, mas basicamente é a pressão humana na forma de perda de hábitat, degradação ambiental, né? O avanço das fronteiras agrícolas em biomas até então intactos ou quase intactos, e a caça, né? A caça, ela é uma atividade bastante crítica, ou seja, tu pode ter uma floresta intacta do ponto de vista de cima, né? Por satélite, mas dentro daquela floresta intacta, supostamente intacta, pode e necessariamente existe caça. Ou caça de subsistência, ou caça comercial ilegal. Então, esses são os dois fatores. E algumas coisas amortizam também a perda de espécie, como as áreas protegidas, que é uma ferramenta bastante importante para reter a biodiversidade. A gente tem vivido aí um cenário recente, né, de muitas queimadas no Brasil, outras partes do mundo também. Esse tipo de questão ambiental influencia também ou não? Mais recentemente, isso representou um fator decisivo? Então, sim, porque, na verdade, quando se fala em queimada, geralmente ela está associada a uma prévia perda de hábitat ou um déficit hídrico, né? Ou seja, sim, a queimada também é importante e ela chega como a caça é um golpe de misericórdia para as espécies que não são afetadas pela perda de hábitat, o fogo também é um golpe de misericórdia para aquelas espécies que já tinham perdido o hábitat e ainda chegam ao fogo como um golpe final. Então, todos os fatores acabam apagando as espécies dos locais, empobrecendo a diversidade. Juliana, outro ponto interessante no teu trabalho é que essa pressão sobre essas espécies acabou influenciando mais sobre as espécies de maior peso, né, as maiores, né? E eu queria que você comentasse aquele número da queda do peso médio dos mamíferos na América Latina, que é muito chocante. Então, as assembleias em geral elas foram miniaturizadas porque a distribuição do percentil 95, ou seja, pega 100% dos dados e olha para onde cai o 95, era para ter 14 quilos na média as espécies. Só que hoje, essa média dos 95% das espécies cai em 4 quilos, ou seja, 10 quilos na média de simplificação das assembleias. Isso significa, obviamente, que as espécies de grande porte são as mais afetadas, não só pela perda de hábitat, porque às vezes a perda de hábitat não é tão importante para as grandes espécies, e sim como para as menores, mas pela conjuntura de todas as pressões, como fogo, caça, perda de hábitat e avanço das fronteiras. E como é que isso reflete em todo o ecossistema natural aqui no nosso continente? Quais são os grandes prejuízos, além, óbvio, dessa perda de espécies, dessa perda de massa, né? Miniaturização, como você mesmo mencionou, o ecossistema sofre de que outra maneira também? Então, todas as espécies, sejam elas de pequeno porte até os predadores de topo, como a onça-pintada e o puma, elas têm funções fundamentais nos ecossistemas, que no fim das contas são serviços ecossistêmicos que a humanidade obtém de graça, né? Que vão desde dispersão e predação de semente,
controle de potenciais reservatórios de doença, por exemplo, espécies que retêm doenças que são predadas por mamíferos, ou seja, mesopredadores e predadores de topo, ciclagem de nutrientes, por exemplo, há toda uma biota de besouros rolabostas associados com as carcaças e as fezes de mamíferos que ajudam na ciclagem de nutriente. Inclusive, quando os mamíferos são de hábitos... me fugiu a palavra agora, mas como os tatus de hábitos... tudo bem, a palavra a gente deixa para trás. Que ficam intocados. Ficam intocados, eles ajudam na aeração do solo, inclusive na formação do solo. Então, tem toda uma questão ecossistêmica envolvida na perda das espécies. Não é a perda em si, é a perda das engrenagens dos ecossistemas. Legal. Bom, a gente está quase terminando, mas você continua envolvido com uma cadeia de pesquisadores, cientistas que trabalham com esse tema. Essas informações, como é que elas são processadas no meio científico e como é que elas podem chegar a virar, de repente, uma política pública, na esfera governamental, passar a olhar de outra maneira para essa questão? Então, eu sigo trabalhando com esse tema. Agora, um dos principais gargalos que eu quero entender é, olhando para cada espécie, o que afeta mais, se é perda de hábitat ou se é caça, ou se é os dois fatores juntos, separar isso por espécie. Em termos de política pública, eu acho que esse trabalho ele faz uma descrição bem clara, e a gente foi bem prudente em controlar qualquer viés amostral ou uma pseudo-ausência das espécies. Então, ele serve para traçar políticas pan-nacionais lá na América Latina, né? Aí na América Latina, envolvendo todos os países ou seja, todos os países da América Latina que foram pesquisados, porque a gente mapeou toda a América Latina e consegue mostrar onde são as áreas que precisariam ser prioritárias agora para estancar toda essa sangria de perda de biodiversidade. Ou seja, os dados são claros, não só quanto, não só quem, sim como que aonde, e também a gente discute uma agenda do que pode ser feito para estancar esse problema a médio e curto prazo. Legal, bacana. Juliano, eu agradeço mais uma vez. A gente hoje contou aqui nesse podcast Estação Exalc com a presença do Juliano Pogoni, pós-doc do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, junto com a professora Kátia Ferraz, desenvolve um trabalho importante aí numa da questão dos mamíferos na América Latina. Espero contar com você em futuras conversas, divulgação de pesquisas, e a gente se coloca à disposição, tá bom? Tá ok. Eu que agradeço também. Muito obrigado, Caio. E qualquer coisa a gente mantém em contato aí. Qualquer pesquisa nova que sair, também entre em contato. Obrigado. A divulgação de vocês é excelente e importante. Bacana. Obrigado. A você que nos acompanhou em mais esse podcast Estação Exalc, no descritivo desse episódio, tanto para vídeo ou áudio, você encontrará aí um link para o trabalho do Juliano, onde você pode acompanhá-lo, ler na íntegra e, de repente, até interagir com o pesquisador. A gente volta a qualquer momento no próximo episódio do Estação Exalc, com mais informações sobre ciência, tecnologia, cultura ou cidadania. Até mais! Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.